Agora nós teremos a apresentação do artigo Análise da concentração produtiva do Sudeste brasileiro, artigo de Manuela Invernice, Débora Leal, Marcela Silva e Joilson Cabral. Agradecer aí o professor Joilson aí, que não só ministrou essa matéria pra gente aí, de análise fluminense, mas também participou de forma direta desse trabalho, né. Falando um pouquinho da concentração econômica, o que que acontece? O nosso trabalho, ele foi um trabalho bem prático, analisando as matrizes hoje disponíveis pelo Nereus, pelo pessoal da USP. E aí eu vou apresentar de uma forma mais direta, até para a gente falar mais sobre os resultados, que acho que ele é bem legal para a questão de debate. O objetivo do trabalho é apresentar a concentração produtiva das principais capitais, né. Hoje, falando da região fluminense não, falando sobre a região sudeste, o Espírito Santo ele não tem matriz disponível, então a gente conseguiu fazer essa avaliação para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O objetivo do trabalho é identificar a interação e dependência das capitais, né, das regiões, né, com o restante do estado, verificando quais eram os que tinham maior concentração e qual era o perfil, da região sudeste de forma geral. A relevância do tema a gente está falando que a região sudeste hoje ela representa aí 53% do PIB nacional, então a gente está falando muito, e aí, falando sobre o problema, né, qual é a principal problemática aí, são os impactos dos desequilíbrios regionais, né, que a concentração produtiva pode estar gerando, né. E muito do que foi também abordado já por outros trabalhos aí, principalmente aí pelo professor Mauro Jorge. Falando sobre uma revisão da literatura aí, o que que a gente consegue trazer? A gente conseguiu apresentar aqui um pouco, né, do que foi apresentado no artigo, e a gente trouxe aí uma parte aí da apresentação da Haddad, que ele vai falar sobre a questão das desigualdades regionais que podem ser apresentadas a partir da concentração econômica. E aí a gente também tem um trabalho aí do Gonçalves também, que ele vai falar a respeito que a aglomeração produtiva ela gera ganhos de escala, mas aí o que a gente consegue verificar mesmo, de forma geral, é que a relação da concentração produtiva, ela pode estar acarretando também em desigualdades regionais e gerando uma problemas relacionados à infraestrutura, de forma geral, das cidades que têm uma maior concentração. A metodologia que a gente utilizou foi a matriz insumo-produto, e o que que a gente fez nesse trabalho foi uma extração, um método de extração hipotética. A nossa base de dados ela foi, as matrizes interregional de insumo-produto, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, disponíveis pelo pessoal do Nereus, né, da USP. E aí eu queria apresentar um pouquinho das matrizes, como é que elas são divididas. Elas são divididas em 4 regiões, sendo a região 4 para todas as matrizes do Brasil. A primeira região é a capital, então para Minas Gerais é Belo Horizonte. E aí ela vai ter apenas o município, ela vai mostrar também ali o PIB e a população dessa região. A região 2 ela vai fazer um arranjo populacional com uma região metropolitana, a do Rio de Janeiro é a região metropolitana do Rio de Janeiro, e o restante do estado de Minas Gerais, que tem aí praticamente 4.000 municípios, 4.700 municípios. Falando de Rio de Janeiro, a gente tem o município do Rio de Janeiro, né, como capital, a cidade do Rio, a região 2. A gente tem um arranjo populacional bem aproximado da região metropolitana. Aí a região 3, o restante do estado aí que vai comportar 71 cidades. Para São Paulo, nós temos a capital, a região R2 aí é um pouquinho da região metropolitana, né, um arranjo populacional aí que vai comportar aí 36 municípios e o restante do estado de São Paulo. E aí, aqui a gente já começa a falar mais de resultados, aí a gente vai fazer uma apresentação geral da amostra, né, falando aí como que foi a reação da matriz quando a gente extrai a região 1. A gente só fez essa apresentação da região 1, mas a gente quando faz o modelo de extração hipotética, a gente faz a simulação para todas as regiões, então a gente retirou a região 1, a região 2, a região 3
Para chegar a esse resultado, rodamos a matriz completa para verificar os impactos e aqui a gente consegue ver um pouquinho dos resultados. Não sei se está aparecendo para vocês, mas eu posso aumentar aqui o a exibição. Falando Dá para ver sim. dá para ver? Tá. Falando aí vou começar primeiro com São Paulo e Minas Gerais, porque como a gente está falando sobre o Rio de Janeiro, acho que a gente vale a gente gastar um pouquinho de mais tempo no Rio de Janeiro. Então falando de São Paulo, o que a gente tem como resumo? São Paulo ele vai apresentar, da seguinte forma: quando a gente fez a extração da capital, a gente teve um impacto na matriz de uma redução de 31%, do valor bruto de produção. Quando a gente vai fazer a extração da região 2, esse impacto é de 24%, ou seja, a região 2 ela representa apenas 24% de tudo aquilo que é produzido em São Paulo. E a região 3 ela que tem a maior parte de municípios, e aí a gente vai falando também de população também, e ela vai apresentar 57%, ou seja, São Paulo é extremamente, eh, falando assim, ele não tem a maior parte da sua produção, ela está no restante do estado, né. Minas Gerais, ele também tem esse mesmo comportamento, quando a gente vai falar a respeito da capital, ela só representa 15% do valor bruto da produção, a região 2 do segundo esse range populacional, ele vai representar 20% e o restante do estado, ele vai representar 70%. Quando a gente vai falar do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro hoje ela representa 48% de tudo aquilo que é produzido no Rio de Janeiro, ou seja, quase 50% da produção do Rio de Janeiro ela está em apenas na capital, né. Quando a gente vai falar sobre a região 2, que a gente está falando de 20 municípios, a gente está falando de 30% e o restante do estado a gente está falando de, um número também de 32%, mostrando o quanto que o Rio de Janeiro ele tem existe essa concentração produtiva aí na cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente fala assim, o quanto que tudo que a gente vai falando sobre os trabalhos, a gente vai fazendo uma relação também com a parte de empregos, a gente vê o quanto que existe uma dependência da cidade do Rio de Janeiro e o quanto que isso implica, acarreta e deixa, faz com que a própria população, de forma geral, do estado do Rio de Janeiro venha perder qualidade de vida com o deslocamento, com a questão de infraestrutura e a dependência mesmo da capital. E essas regiões aí, a gente está falando desse arranjo populacional aí, o R2, essa região 2, o quanto que ela se torna dependente da capital. Então, assim, mostrando que falta muito ainda e o quanto é negativo. Principalmente nós que moramos no Rio percebemos o quanto que o quanto que essa concentração produtiva hoje tem gerado, o quanto de impacto acontece nessa concentração produtiva no Rio de Janeiro, de forma geral. Então, para conclusão, a gente tem assim, o estudo aponta que a concentração econômica do Sudeste impacta o desenvolvimento regional de maneira distinta. São Paulo, ele vai ter esse destaque, que é muito mais concentrado, Minas Gerais também, e o Rio de Janeiro, ele apresenta uma alta concentração na capital, o que vai acabar limitando o equilíbrio econômico. Então, de forma geral, a gente precisa de políticas públicas aí voltado para promover um crescimento regional equilibrado aí no Rio de Janeiro. Eu fui um pouco mais rápida, né, peço até desculpa por ser tão tentar falar um pouco rápido aqui, mas o nosso trabalho eu queria focar mesmo, principalmente na parte dos resultados do Rio de Janeiro. Tá joia, Débora, obrigado.